Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula de derivadas, onde falaremos sobre a noção intuitiva e essencialmente trataremos sobre a definição de derivadas. Lembrando que somos o PROIEF, o nosso projeto de extensão para futuros alunos da rede federal. Somos do curso de bacharelado em engenharia elétrica. E esse é o nosso último assunto de introdução ao cálculo que pretendemos passar durante nosso projeto. Antes de apresentar a definição de derivadas e já fomentando o que vimos antes, já estudamos algumas aulas sobre limites e é interessante notar que a derivada, em sua essência, é um limite. Por isso mesmo que aqui no nosso assunto também tratamos como uma aula de limites, porque derivadas é apenas uma aplicação de limites. Tudo bem? A definição de derivada, ela nos diz essencialmente lá já no comecinho que derivada é uma função. Essa é um conceito que devemos ter em mente antes de tudo. A derivada de qualquer coisa, a derivada no caso aqui de qualquer função, é uma função. Tudo bem? A maneira como escreveremos a notação, o ente que chamaremos derivadas, vamos dizer assim, é escrevendo, se eu calculo a derivada de uma certa função f, eu digo que a derivada dela é um f com um tracinho em cima, que geralmente chamamos de f' de x. Tudo bem? Essa função, o valor de x, que é o domínio da função original, que foi derivada, que já é um processo que vamos aprender, ele também está no domínio da função. Tudo bem? Ele é domínio tanto da função, a função original, quanto da função derivada. Tudo bem? A definição de derivada nos diz que a derivada de uma função f é igual, aí vamos ler como aprendemos, o limite de quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Claro, esse limite precisa existir. Dizemos que uma função é, portanto, diferenciável quando essa condição aqui é satisfeita. Se o limite existe, a função é diferenciável. E ela também deve ser diferenciável para todos os pontos do domínio. Lembrando que o domínio de x também é o domínio da função f. O domínio de f' é o mesmo domínio de f. Para entender melhor como essa definição, o que ela nos retorna, passaremos para o próximo slide, onde temos uma interpretação geométrica da situação. Às vezes a gente não consegue ver de primeira, mas é um conceito muito importante e bastante simples de vermos através do gráfico, da forma geométrica da situação. Para entender o que a definição de derivada nos quer mostrar, vamos analisar o gráfico de uma função f de x, uma função y igual a f de x. É uma função qualquer, tudo bem? Vamos analisar o que acontece em um certo ponto P. E para trazer um pouco dessa lógica do que a situação nos propondo, vamos definir duas coisas. Primeiro, o ponto P é um ponto onde tem uma abscissa x e uma ordenada f de x. Só que a questão traz para a gente um f de x mais ΔX. Então, vamos definir outro ponto, um certo ponto Q, onde a gente tem a abscissa x mais ΔX e, portanto, uma ordenada f de x mais ΔX. Tudo bem? Definimos aqui dois pontos. O que a gente conhece como inclinação de uma reta, sabemos que o que liga dois pontos, o caminho mais curto de dois pontos é uma reta. Se definirmos, portanto, a reta que une o ponto P ao ponto Q, teremos algo interessante que aprendemos desde o princípio do cálculo, que é calcular o seu coeficiente angular da reta. Sabemos que o coeficiente angular da reta
é igual a variação de delta dividido pela variação de x, que é o nosso famoso m, né, da equação da reta. Só que ΔX vai ser o delta y, perdão, vai ser o y final menos o y inicial. E o ΔX é o próprio ΔX, né? Então temos que o coeficiente angular da reta ele vai ser f de x mais ΔX menos f de x. Isso tudo dividido por ΔX. Isso quer dizer que a nossa função derivada parece introduzir algo como coeficiente de reta, até pela aparência da nossa equação aqui para o coeficiente de reta, da reta que une o ponto P ao ponto Q. Essa análise que fizemos antes não responde todas as perguntas, porque analisamos apenas o que está dentro do limite. Só que sabemos que o limite ocorre quando fazemos, pela definição de derivada, ΔX tender a zero. Agora imaginemos um ponto x e um ponto ΔX mais x. Se eu faço ΔX tender a zero, eu faço esse ponto aqui aproximar-se de x. Evidentemente, o f de x mais ΔX também ficará cada vez mais próximo de f de x. O que acontece agora com o coeficiente da reta? Se antes eu vim aproximando por aqui, eu vou ter agora um segundo ponto R, onde o coeficiente de R, coeficiente angular da reta que passa entre P e R, agora representará o valor da minha derivada, né? Minha derivada antes era o coeficiente angular que passa por esse ponto e esse, agora é entre esse ponto e esse, que é o valor de m. O valor de m está mudando, o ΔX está tendendo para zero, está ficando cada vez mais próximo de ΔX. O próximo passo é eu aproximar ainda mais. Eu vou fazer o ΔX ser ainda menor, vamos supor que ele vem um pouquinho mais para cá. Essa abscissa gera uma ordenada aqui mais próxima ainda de f de x. Vamos dizer que está no ponto S. Existe uma reta que passa entre o ponto P e o ponto S. A angulação dessa reta, portanto, é exatamente igual às outras, só que ela tende a mudar à medida que estamos angulando um pouco o nosso processo. Nosso processo continua na reta e vai se aproximando cada vez mais. A pergunta é, percebemos que o ponto Q, se tomarmos cada vez mais pontos a partir do ponto Q, esse ponto tende a ficar cada vez mais próximo de P. A pergunta que surge agora é o que essa reta que está ficando cada vez mais próxima de P, porque vai chegar um momento onde todas as retas aqui não terão mais nenhum ponto, né? Porque vai chegar tão perto de Z que não terá mais pontos para formar retas que a gente chamamos de retas secantes à curva. O que acontecerá com o coeficiente angular dessa reta? A resposta para a pergunta anterior é bem simples. Vamos lembrar qual é a reta. Se imaginarmos, por exemplo, um círculo. Existe uma notação em círculo que dizemos que existe uma reta tangente a um círculo. O conceito de reta tangente, que é exatamente o que significa a nossa derivada, é que é uma reta que unicamente passa por um ponto da curva. Ela só tem um ponto em comum com a curva, e esse ponto e a inclinação da reta, que tem apenas esse ponto em comum, é igual à inclinação da curva nesse ponto. Tudo bem? Então, se eu tinha um ponto Q e estou aproximando cada vez do ponto P, isso quer dizer que eu não vou ter mais pontos em comum entre a curva e essas sequências de retas. Ou seja, a minha reta, na medida que eu estou chegando cada vez mais próximo de x, vai gerar uma reta que a gente chama de reta tangente, que possui apenas um ponto em comum, e esse ponto representa a inclinação da curva neste ponto, na dada abscissa e na ordenada. Então, a definição de derivada é exatamente essa. A derivada, geometricamente falando, representa a inclinação da curva
em um dado ponto. Como a curva está crescendo em um determinado ponto. Após essa conclusão, vamos escrever essa observação que fizemos. Podemos dizer que a conclusão primária do que acabamos de ver na interpretação geométrica é que a derivada de uma função, assim como o conceito de derivada nos apresenta, na verdade é uma inclinação. Vimos que é uma variação de y sobre uma variação de z. Então é uma inclinação. Mas não é uma inclinação qualquer. É uma inclinação da reta, e uma reta muito importante, uma reta tangente à função, tangente em um determinado ponto. A nossa reta, ela intercepta unicamente um ponto da curva e representa a inclinação da curva naquele ponto. É a nossa famosa reta tangente. Portanto, o conceito de derivada, e isso já é uma interpretação geométrica, ela representa a inclinação dessa curva tangente à função. Bem, ela representa, e é um conceito importante porque representa como a nossa função está crescendo à medida que o valor de x vai variando. E é importante porque a gente percebe que a nossa função cresce e depois decresce. A análise desse crescimento e decaimento é muito importante para todas as funções, e isso tem infinitas aplicações, tanto no cálculo quanto na física, química. Todas as matérias de exatas usam o conceito de derivada, essencialmente porque ela representa o quão a função está crescendo ou decaindo. Ela enumera esse crescimento da função. Agora vamos resolver um exemplo para encontrarmos a derivada da função f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 5 no ponto x igual a 3. Aqui, como nós aprendemos em limites, é apenas uma aplicação de limites. Nós vimos que a derivada é um limite. Nossa derivada é uma aplicação de limites. Então, o que vamos apenas fazer aqui é aplicar o limite desta função neste formato. Tudo bem? A função que estamos interessados é essa daqui. F de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 5. E vale ressaltar que todas as coisas que vimos anteriormente é muito importante. É muito importante saber que o que vamos calcular aqui é algo extremamente necessário, porque ele mede a inclinação de uma reta. Não estamos fazendo o cálculo à toa, estamos medindo a inclinação dessa função num determinada abscissa, que seria a abscissa x igual a 3. Tá, pessoal? Agora vamos resolver aqui a questão. Vamos lembrar do nosso conceito fundamental de derivada. Para isso, vemos que vamos precisar tanto da função f de x quanto da função f de x mais ΔX. Para isso, apenas substituímos o x por x mais ΔX aqui. Tudo bem? Para resolver essa função, vamos apenas substituir os valores aqui neste limite. Tudo bem? Já temos os valores aqui em cima. Agora é só brincar um pouco com números. Ok? Aqui vamos poder cortar algumas coisas, né? Aqui vamos elevar, elevou, e aqui eu subtraio o f de x. Aqui eu desenvolvo, né? O quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui eu faço a distributiva e chego nisto aqui. E aqui eu chego nisto, tenho 5. A partir de agora eu posso cortar este 5 com este 5. Este 3, ele está subtraindo aqui, então ele já elimina. Bem? Aí agora eu faço a distributiva aqui também, ó. Distributiva aqui. E chego nesse seguinte resultado. Agora eu percebo que eu tenho mais alguns termos em comum, este e este. Aí resta somente estes termos. Mas esses termos eles podem ser mais simplificados ainda. Porque aqui eu tenho parcelas de ΔX. Então eu corto esse ΔX aqui, com esse ΔX. Aí eu simplifico com esse quadrado e simplifico com esse, restando apenas
esse resultado aqui. Se eu calculo o limite quando o ΔX tende a 0, isso aqui vai para, ó, isso aqui vai para 0. É isso, porque o ΔX está sendo 0. Então restou apenas 4x mais 13. Essa é a nossa f' de x de acordo com a definição de derivada. A partir de agora, como eu quero no x igual a 3, então eu substituo. Então fica 4 vezes 3 mais 3, dá 12 mais 3, 15. Portanto, eu achei a minha derivada, que como vimos, representa a inclinação dessa curva, da curva anterior, no ponto x igual a 3. Finalmente, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de derivadas. E ela acabou por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até mais.